de uns tempos pra cá, eu venho percebendo que a maior dificuldade das pessoas não é saber como faz aquilo, mas é justamente simplesmente começar a fazer, saber por onde começa, quais são os primeiros passos. Hoje na internet tem muita gente falando sobre como começar a investir, como investe, o que faz, o que eu faço, enfim. Mas é muito difícil ter algum tipo de conteúdo que faça com que as pessoas vejam e consigam praticar logo em seguida. Então no vídeo de hoje eu vou trazer a minha estratégia, a estratégia que eu usei para começar a investir. Então eu espero que vocês consigam usar essa estratégia, começar com essa estratégia e fazer com que esse começo, essa caminhada inicial de vocês seja impulsionada por um conteúdo prático, por esse conteúdo prático. Eu vou tentar trazer aqui não só técnica, mas eu vou tentar explicar como fazer as coisas de uma forma simples, fácil, cálculos simples, cálculos fáceis, básicos, coisas que vocês conseguem fazer aí de onde vocês estão. Então se você quer me ajudar a levar esse conteúdo prático, direto, objetivo para mais pessoas, me ajuda deixando um like nesse vídeo, para esse vídeo ser compartilhado para mais pessoas, mande para seus amigos, para familiares, enfim, para pessoas que vocês sabem que precisam ver, precisam começar a investir, precisam pensar no futuro. E também se inscrevam no canal, muitas pessoas costumam ver os vídeos e não são inscritas. Então se inscreva, você vai ser notificado, você vai conseguir acompanhar e você vai me ajudar a crescer e justamente conseguir alcançar mais pessoas. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então o primeiro passo é, eu tenho duas carteiras de investimentos separadas. Como assim? Eu considero que a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar na nossa aposentadoria, na nossa independência financeira. Mas além disso, eu também considero que as pessoas prezam por realizar pequenas conquistas durante o caminho da independência financeira. Ou seja, enquanto você ainda não pode se aposentar, você quer poder fazer uma viagem, você quer poder comprar um celular novo, você quer poder fazer uma mudança, você quer poder fazer coisas novas nesse período. Você não quer ficar só preso àquela rotina por 20, 30 anos que seja. Você quer poder usufruir um pouquinho do que você foi acumulando, do que você foi juntando. Então eu considero que é importante ter duas carteiras de investimentos para você conseguir equilibrar justamente esses dois pontos. Ou seja, a carteira de investimentos da independência financeira, como eu falei, é aquele objetivo principal, é aquilo que a gente quer alcançar. A gente quer poder se aposentar, viver de renda passiva. E segundo, a carteira de investimentos para prioridades e objetivos. Ou seja, comprar uma casa, como muitas pessoas sonham, comprar um carro, que seja, conseguir viajar uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, enfim. Ou até comprar um celular, enfim. Conseguir fazer coisas que te deixem bem. Como eu falo, a gente tem que viver o presente, a gente tem que ter coisas que são possíveis da gente conquistar hoje, mas é importante que a gente consiga também disponibilizar uma quantia para o nosso futuro. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu montei, que auxilia um pouquinho e mostra mais ou menos quanto você deve investir para o seu futuro, para a sua independência financeira e quanto você deve investir para os seus objetivos. Eu considero objetivos 1, 2 e 3, ou seja, tenha por volta de 3 objetivos, até 3 objetivos. Você pode ter menos, que fica mais fácil para você realizá-los, ou você pode ter até 3. Eu considero entre 1 e 3 um bom número. Nessa tabela eu vou estar mostrando como você consegue alocar a quantia na carteira A e na carteira B. A carteira A é a principal, a carteira B é a carteira secundária, essa carteira de objetivos. E você vai estar vendo por idade, ou seja, até quanto tempo falta para você se aposentar, e de acordo com esse tempo você vai alocar mais em aposentadoria e menos em objetivos. Ou seja, quanto mais tempo faltar para você se aposentar, mais você vai conseguir focar também em realizar esses objetivos. Quanto menos tempo faltar, mais você vai focar em construir a sua independência financeira, que ela com certeza é mais importante. Então, já adiantando e falando sobre a carteira de prioridades, a carteira B, a carteira secundária, você vai comprar nela, você vai investir nessa carteira comprando ativos que sejam de acordo com o prazo que você quer realizá-los. Eu considero que você possa investir mais nesses ativos de renda fixa, justamente por eles serem mais seguros, um pouco mais estáveis e terem uma liquidez um pouco melhor. Então, a partir do momento, por exemplo, que você quer planejar uma viagem para daqui a 2 anos,
É importante que você procure investir o seu dinheiro em CDBs, por exemplo, que rendam por mais ou menos 1 ano e meio. Então você vai ficar com o seu dinheiro preso ali por mais ou menos 1 ano e meio e você vai ter depois mais 6 meses para se planejar para essa viagem. Agora vamos para a terceira parte, que é a carteira de independência financeira. Como falei, essa carteira é a mais importante, essa é a carteira principal, esse é o nosso foco, é o nosso objetivo. Então eu costumo fazer uma conta básica para saber mais ou menos como a gente aloca, como a gente usa a estratégia para começar a investir nessa carteira de independência financeira. O primeiro passo nessa carteira é o seguinte: você precisa identificar o seu perfil de investidor. Eu já passei alguns vídeos por aqui falando sobre o perfil de investidor, como você identifica, enfim. Mas no geral você precisa saber até quanto você está disposto a correr riscos, até quanto você está disposto a gastar, a investir, a começar, qual é o seu nível de coragem. O quanto você consegue tomar risco, o quanto você está disposto a perder dinheiro, se fosse possível. Ninguém quer perder dinheiro, deixando isso bem claro, e não é o objetivo aqui. Mas até quanto você estaria preparado para isso? Então, respondendo essas perguntas, partindo dessa premissa básica, você vai identificar o seu perfil de investidor é conservador, moderado ou arrojado. Fica bem claro que quanto mais conservador, você vai ganhar menos, mas vai estar mais seguro. Quanto mais arrojado, você pode ganhar mais, mas você também corre mais riscos. Você vai equilibrar de acordo com o seu perfil. E não tem nenhum perfil certo ou errado, deixando isso bem claro. Cada pessoa tem uma forma de personalidade, uma forma de pensar, uma forma de agir. Enfim, tem que respeitar isso com toda certeza. A partir do momento que você descobre esse perfil do investidor, dentro do seu perfil de investidor tem um número. Qual é o número por trás do seu perfil de investidor? Lembre-se, se você é conservador, o seu número é 80. Se você é moderado, o seu número é 90. E se você é arrojado, o seu número é 100. Qual é a fórmula que eu utilizo que consegue fazer com que você saiba quanto você deve alocar em renda variável ou renda fixa na carteira de independência financeira? Então eu fiz algumas anotações, fiz algumas simulações que vocês vão ver aí no vídeo para vocês conseguirem entender de uma forma mais prática. Então vamos lá. Eu separei, primeiro, me baseando no exemplo dessa carteira de investimentos de independência financeira, focando que a gente tenha um patrimônio de 10 mil reais para investir e tenha 30 anos de idade. Então qual é o primeiro passo dessa fórmula que eu usei para começar? Eu pego o número do investidor, ou seja, qual é o seu perfil de investidor? É moderado? Então a gente vai usar o número 90. Se o seu perfil é conservador, como eu já disse, 80, arrojado, 100. Então você vai pegar esse número de acordo com o seu perfil de investidor e vai subtrair pela sua idade. Então aqui eu dei exemplos baseados em conservador, moderado e arrojado. Como eu já falei, um patrimônio de 10 mil reais e uma idade de 30 anos, a partir do momento que você pega 80 menos 30, que é o perfil conservador, dá 50. O número que sobrar dessa conta, no caso 50, o resultado que deu dessa conta, ele vai ser a porcentagem que você vai alocar desses 10 mil em renda variável. E o restante, neste caso, sobrou também 50%, vai ficar alocado em renda fixa. Então essa é uma fórmula simples que você consegue fazer aí da sua casa. Eu dei o exemplo de 10 mil, 30 anos, mas você pode não ter nada de capital e ter que passar a alocar. Você vai separar de acordo com o que você vai alocar. Se você tem R$ 1.000 para alocar todo mês, você vai julgar essa porcentagem em cada um desses ativos, enfim. Mas aqui eu só estou dando um exemplo em cima de 10 mil reais, 30 anos de idade. Isso não muda. Independente da sua idade, a fórmula é a mesma, só vai mudar alguns números. Então vamos lá, nesse caso do exemplo de conservador, a gente vai ter 50% na renda variável e 50% na renda fixa, porque 80 menos 30 dá 50, que é o resultado da renda variável, e o que sobra são outros 50, que é o resultado da renda fixa. Então nesse caso de 10 mil, são 5 mil reais para a renda variável e 5 mil reais para a renda fixa. Partindo para o exemplo, no caso de você ser um investidor moderado, com 30 anos de idade, 10 mil de capital, a gente, pegando o número 90, que é o do investidor moderado, menos 30, que é a idade, dá 60. Ou seja, 60% do capital desse investidor vai para a renda variável e 40% vai para a renda fixa. Ou seja, 6 mil reais na renda variável, 4 mil reais na renda fixa. E por último, um investidor mais arrojado, que tem o número 100, para ele fazer essa conta, você subtrai a idade de 30 anos e vai dar o número 70. 70% desse patrimônio dele para investir, desses 10 mil, vai ficar em renda variável e 30%
na renda fixa. Ou seja, ele vai ter R$ 7.000 na renda variável, R$ 3.000 na renda fixa. Essa é uma conta que eu fiz para deixar muito mais fácil, muito mais prático para vocês entenderem e tentarem conseguir fazer na casa de vocês. Então, a partir do momento que a gente identifica quanto a gente precisa colocar em cada ativo, de acordo com o seu perfil de investidor e a sua idade, você vai conseguir já ter uma estratégia, porque você vai saber, eu preciso botar tanto por mês nesse lugar, tantos por mês nesse outro lugar. Então, essa premissa vai ajudar muito para você saber qual caminho você deve seguir. Sem nenhum caminho fica muito difícil você começar, porque você fica sem saber para onde você vai. Agora você já sabe, você precisa fazer essa conta. Quanto de patrimônio você tem hoje para começar a investir? 0. Então quanto você pode investir por mês? Cada quantia vai ser disponibilizada para um tipo de ativo desse. Como eu falei, você precisa fazer essa conta. Se você tiver dificuldade, você vai reproduzindo o vídeo e pausando de acordo com como você avança na sua conta. Mas é importante que você consiga fazer essa conta nesse momento e aprender o mais rápido possível. Então, a partir do momento que a gente descobre quanto a gente vai alocar em renda variável e quanto a gente vai alocar em renda fixa, vem a próxima fórmula, que é uma outra estratégia dentro dessa carteira. Dentro dessa carteira de independência financeira, eu separo os investimentos em 2 ativos, como vocês já viram, renda variável e renda fixa. Então, como que eu separo os ativos dentro da renda variável? O que eu faço é usar uma filosofia de diversificação que eu acho muito interessante, que é dividir o investimento disponibilizado para a renda variável em 4. Ou seja, eu separo meus investimentos em fundos imobiliários. Inclusive, eu acho que fundos imobiliários deve ser o primeiro investimento que você deve começar, porque ele é menos volátil, ele oscila menos e ele ainda paga dividendos mensais. O segundo ativo são ações brasileiras, o terceiro ativo são ações internacionais, ações americanas no caso, e aqui se encaixam estoques, que é comprar diretamente lá fora, BDRs, que é comprar diretamente aqui do Brasil, e ETFs, que é comprar um índice que segue o S&P 500, o que eu comprava era o IVVB11. E por último, 25% em caixa. Esse caixa fica em ativos de renda fixa que tem uma liquidez, que eu consiga tirar a qualquer momento para comprar mais ações. Esse caixa é para oportunidades, quando as ações caem e ficam mais baratas. Então, separando essa carteira de renda variável aqui, esses ativos de renda variável, como eu falei, 25% em cada um, eu vou falar quanto eu alocaria, dando esses exemplos de R$ 10.000, de acordo com o perfil conservador, moderado e arrojado. Então, como vocês viram antes, eu falei que são, no exemplo de conservador, R$ 5.000 para a renda variável. Ou seja, para cada um desses ativos de renda variável que eu falei, fundo imobiliário, ações, enfim, vai ficar 25%. 25% de R$ 5.000 para 4 ativos vai ficar R$ 1.250 para cada um desses ativos. No exemplo conservador, vai ficar R$ 1.500 para cada ativo. No exemplo moderado, que como vocês viram são R$ 6.000 para renda variável nesse exemplo. E para arrojado, como vocês também viram, são R$ 7.000 nesse exemplo. Vai ficar R$ 1.750 para cada um desses 4 ativos de renda variável. Ou seja, dependendo do seu perfil, você vai alocar mais ou menos em renda variável em cada um desses ativos, mas eles precisam ser alocados de forma igual. Então, a partir desse momento que você consegue alocar 25% em cada um desses 4 ativos dentro da renda variável, dependendo do seu perfil de investidor, você agora precisa alocar o resto do capital na renda fixa. E como a gente pode alocar esse capital que sobrou para a renda fixa? Pegando o exemplo que a gente já fez antes de 10 mil para 30 anos de idade, em conservador moderado e arrojado, o que vai acontecer é o seguinte: em renda fixa, eu considero 2 formas de investir que são interessantes: o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado, ele já te dá uma rentabilidade que você vai ter durante aquele período que você investiu naquele ativo de renda fixa. Ou seja, você já sabe quanto ganha. Já o pós-fixado, ele é ligado a algum benchmark. Ou seja, ele é ligado ao CDI, ao IPCA, que é a inflação, enfim. Ele é ligado a algum tipo desses indicadores. Então, para equilibrar essa conta na renda fixa, é interessante que você invista em ativos de 50% pré-fixado, 50% pós-fixado. Então, a partir do momento que a gente sai da renda variável e vai para a renda fixa, o que a gente vai fazer para o investidor conservador neste exemplo? Vai ficar R$ 2.500 o investidor conservador
para pré-fixado, 2.500 para pós-fixado. Como a gente viu, foram 5.000 em renda fixa. Então a gente divide por 2. Já no exemplo moderado, foram R$ 4.000 em renda fixa. Então vai ficar 2.000 no pré-fixado, 2.000 no pós-fixado. E para o arrojado foram R$ 3.000 em renda fixa. Então vai ficar R$ 1.500 para o investidor em botar no pré-fixado e R$ 1.500 para ele pôr no pós-fixado. Explicando um pouquinho mais dessa minha estratégia, que no caso são 2 estratégias para começar a investir, qual é a ideia por trás de todos esses conceitos? No primeiro caso, a ideia principal é a seguinte: a partir do momento que você tem um investimento que é o mais importante, que é a independência financeira, você não precisa ficar só presa a ela, mesmo ela sendo mais importante. É claro que ela vai ganhar a maior parte do seu capital investido, mas você não precisa ficar só preso a ela sem realizar nada num curto, médio prazo. É importante que você consiga realizar suas coisas, é importante que você possa comemorar avanços, é importante que você possa realizar suas conquistas. Você não precisa esperar ter 45, 50, 60 anos de idade para alcançar a sua independência financeira e aí sim viver. É possível que você consiga viver antes disso, mas você precisa ter bem claro que o foco deve ser sempre construir a sua riqueza, seu patrimônio, a sua independência financeira. Então você consegue desfrutar hoje, aproveitar hoje ou no curto, médio prazo, mas você está sempre focando em construir um patrimônio grande para o longo prazo. E já indo para a carteira de independência financeira, a ideia de fazer essa formulazinha de acordo com o patrimônio, sua idade, enfim, essa ideia é a seguinte: quanto mais velho você vai ficando, mais seguro você quer ficar, menos tempo você tem para recuperar algum tipo de prejuízo. Então, a partir do momento que você tem um capital em renda variável e você vai ficando mais velho, aos poucos ele vai migrando para renda fixa. Porque quando você faz essa conta com 30 anos de idade, ela vai dar, se você for um investidor moderado, ela vai dar 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Mas a sua idade vai aumentando e você vai sempre fazendo essa conta. Se você tiver com 40 anos de idade, ela vai dar 50% em renda variável e 50% em renda fixa. E você vai equilibrando. Não é você fazer a fórmula pela primeira vez e não fazer mais. Durante o tempo que vai passando e você vai maturando, vai virando investidor cada vez mais, entendendo cada vez mais, você vai repetindo essa fórmula porque a sua idade vai avançando. Se você fez a conta com 30, você vai precisar fazer com 31, 32, 33 e por aí vai. Então você vai precisar ir rebalanceando isso. E o que vai acontecer naturalmente? Quanto mais velho, menos você vai ter dinheiro em renda variável e mais em renda fixa. Porém, a porcentagem que você foi acumulando em renda variável ao longo da sua vida vai te ajudando a pagar o seu custo de vida que alcança a sua independência financeira. Então, resumindo, quanto mais novo, mais você pode correr riscos porque você consegue recuperar qualquer tipo de perda de dinheiro que você tiver. Quanto mais velho, mais seguro você quer estar e mais participando em renda fixa você vai estar. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Por favor, se vocês tiverem dúvida, comente aqui embaixo o que vocês precisam, de qual forma vocês precisam de ajuda. Eu farei novos vídeos sobre o assunto, tentarei facilitar nesse sentido. Eu gosto desse conteúdo prático, direto, com conta, com exemplos, com simulação, porque fica fácil das pessoas entenderem. E eu estou passando uma estratégia que não é para um investidor, é para você que ainda não começou a investir. Se você não começou e precisa de um norte, um caminho para saber o que fazer, essa fórmula vai te ajudar a dar os primeiros passos.